Olá, alunos! Hoje nosso assunto será o segundo e terceiro componentes da tecnologia da informação. Vamos iniciar com o conceito de software. Um software é um conjunto de programas de computador que possuem uma aplicação específica. E, em linhas gerais, a tarefa fundamental do software é a de extrair o máximo potencial oferecido pelo recurso físico, no caso, o hardware, e colocá-lo à disposição do usuário. A utilização da terminologia programa de computador não é a correta, pois programa é um conjunto de linhas de código de programação, criadas por programadores e outros profissionais da TI, que visam atingir um objetivo previamente definido. Para isso, utilizam uma sequência lógica de instruções codificadas em uma linguagem de programação de computadores. Um software é constituído por muitos programas, sendo que essa quantidade depende da complexidade do desenvolvimento e linguagem de programação utilizada. Por exemplo, para a impressão de um cupom fiscal, é desenvolvido um programa que gerencia a impressora de cupom. Somente esse programa não tem finalidade caso não faça parte de um conjunto de outros programas, que agrupados têm a finalidade de gerenciar todo o processo de venda de um estabelecimento comercial, constituindo assim um software gerenciador do estabelecimento. Em nível de mercado, os softwares geralmente apresentam características que possibilitam a geração de informações, substituindo os processos realizados manualmente ou mecanizados. As aplicações dos softwares podem ser divididas em três categorias. Os softwares básicos ou de sistema são direcionados a operacionalizar o hardware, realizando as tarefas mais próximas ao equipamento e servir de base para o funcionamento de outras aplicações. Os sistemas operacionais, como o Windows e o Linux, enquadram-se nessa categoria. Aplicativos, também denominados sistemas de informação, podem ter as mais diversas aplicações, como comercial, educativa, militar, entretenimento, entre outras. Sua característica principal está nos objetivos estrita e claramente definidos, bem como em seu campo de atuação, aprofundado e moldado às necessidades específicas de determinado usuário. Nesta categoria encontram-se os sistemas que temos trabalhado em nosso curso até o momento. As ferramentas são utilizadas para o desenvolvimento dos aplicativos ou ainda para o desempenho de tarefas. As ferramentas dizem respeito aos softwares utilizados para desenvolver outros softwares. Entre estes, podemos citar as linguagens de programação, os pacotes de software e ferramentas de produtividade. Podemos enquadrar nessa categoria os softwares processadores de textos, planilhas eletrônicas, softwares para apresentação, banco de dados e navegadores para web. Em geral, as principais ferramentas estão agrupadas em suítes de software, como o Microsoft Office e o OpenOffice. O sistema operacional, também conhecido pela sigla SO, pode ser definido como o gerente geral do computador, permitindo que este trabalhe com várias tarefas e usuários ao mesmo tempo. O SO aloca e designa recursos do sistema, realiza a programação da utilização dos recursos e tarefas e monitora as atividades do sistema. Além disso, controla o hardware de entrada e saída. O sistema operacional também coordena a programação das tarefas em execução no computador, de modo que partes diferentes de tarefas diversas possam ser executadas ao mesmo tempo. Finalmente, acompanha cada tarefa do computador e ainda monitora quem está usando o sistema, ou seja, verifica os programas em execução e quaisquer tentativas não autorizadas de acesso ao computador. A escolha do sistema operacional pode impactar toda a linha de trabalho dentro de uma organização, pois existe uma dependência muito forte entre os aplicativos e ferramentas com o sistema operacional, existindo inclusive restrições de compatibilidade. Portanto, é importante citarmos os principais sistemas operacionais e sua aplicação existentes no mercado. A família Windows é representada nas versões atuais pelo Windows 8, que é um sistema operacional da Microsoft para computadores pessoais, portáteis, netbooks e tablets. O Windows Phone é a versão do Windows para smartphones. O Microsoft Windows Server 2012 é um sistema operacional destinado para servidores.
O Windows 10 foi lançado pela Microsoft em julho de 2015 e todos os usuários do Windows Phone 8.1, Windows 8 e demais versões terão a atualização para o novo sistema gratuitamente. O Macintosh Operation System, ou Mac OS, é a denominação de um sistema operacional padrão dos computadores Macintosh, produzidos pela Apple. A primeira versão foi lançada em 1984. Inicialmente denominada por System, passou a ser chamado Mac OS e posteriormente Mac OS X. A partir da versão 10.8, removeu-se o Mac utilizando-se apenas OS X. A remoção do Mac reflete na tentativa da Apple em aproximar o sistema operacional desktop de seu sistema operacional para smartphones, ou iOS. Já o Unix pode ser usado em computadores pessoais, entretanto, sua maior aplicação são os servidores de rede. Desenvolvido em 1969 para auxiliar o compartilhamento de dados por pesquisadores científicos, Sun OS e AIX são duas das versões clones mais populares desse sistema operacional. Uma tentativa de fazer uma versão sem código comercial gerou o projeto do GNU, que foi aproveitado em todas as versões do Linux, que também é um clone do Unix. Ubuntu, Debian e Kurumin são algumas das inúmeras distribuições desse sistema operacional. Uma distribuição nada mais é que um conjunto formado pelo núcleo Linux, que é gratuito, e por programas de sistema e aplicativos reunidos num único pacote, agrupados por empresas, fundações ou entusiastas da área. Hoje em dia, temos milhares de aplicativos para a plataforma GNU Linux, onde cada empresa responsável por uma distribuição escolhe os aplicativos que nela deverão ser inclusos. Linux é o núcleo ou coração do sistema operacional, programa responsável pelo funcionamento do computador, que faz a comunicação entre hardware, impressora, monitor, mouse, teclado e software, aplicativos em geral. Os principais programas responsáveis por interagir com o núcleo foram criados pela Fundação GNU. Por este motivo, é mais correto nos referenciarmos ao sistema operacional como GNU Linux, ao invés de apenas Linux. O Linux é um exemplo de software de código aberto, ou seja, que permite acesso livre a seu código de programa, de modo que todos os usuários de computadores possam modificá-lo para corrigir erros ou fazer melhorias. Além desses sistemas operacionais, podemos citar também o Android, como sendo um sistema operacional para dispositivos móveis, desenvolvido inicialmente pela Google. Vejamos agora o terceiro grupo dos componentes da tecnologia da informação, os bancos de dados. O hardware que realiza a entrada ou saída dos dados para o sistema apresenta volatilidade em seu conteúdo. Isso significa que são dispositivos que têm basicamente a finalidade de captar e expor resultados. Para a execução do processamento, ou seja, a transformação dos dados de entrada em saída, pode ser necessária que os dados de entrada sejam armazenados para permitir um agrupamento posterior e só assim serem transformados em um resultado. Esse processo de guarda temporário ou permanente pode ser responsabilidade dos bancos de dados, que são ferramentas que permitem a guarda, organização e recuperação de dados, persistindo seu conteúdo ao longo do tempo para serem utilizados por outros softwares, aplicativos ou ferramentas. Um banco de dados é composto por 3 itens. Inicialmente, temos o dispositivo para armazenamento, geralmente em forma de disco, que refere-se ao local físico onde os dados e demais elementos que constituem a estrutura física do banco de dados, como os índices e definições da estrutura do conteúdo a ser armazenado. Dependendo do uso do banco de dados, ou seja, se for um banco de dados que necessitar ter um alto desempenho, esses discos podem ter características especiais para bancos de dados e, portanto, um maior custo. Caso esse não seja o cenário, o próprio disco rígido do servidor onde o software para gerenciamento for instalado poderá ser utilizado. O software para gerenciamento, também denominado de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD, é o produto propriamente dito, que necessita ser adquirido e possui a finalidade de realizar todo o gerenciamento do processo de armazenamento e recuperação dos dados. Existem diversos softwares no mercado com essa finalidade, alguns comerciais, outros com licença de uso gratuita ou para uso sem fins comerciais. A diferença entre esses está na sua estrutura interna,
contendo ou não determinados recursos. Já a ferramenta é utilizada para realizar a comunicação com o usuário ou sistemas. A ferramenta é a interface, que pode ser fornecida pelo próprio fornecedor do banco de dados ou por empresas especializadas nessa categoria de produto. Sua finalidade é realizar da forma mais amigável possível a interação entre o usuário e o SGBD. Essa interação pode ocorrer através de uma interface gráfica ou através de execução de comandos. Relativo aos comandos, existe uma linguagem própria, que segue convenções padronizando a maior parte de suas funcionalidades, denominadas de SQL, ou seja, Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Quando se fala em banco de dados, imagina-se alguma maneira coerente de manter dados. O que é extremamente importante ressaltar é que existe preocupação essencial quanto às duas principais tecnologias envolvidas no banco de dados, que seria armazenamento e recuperação. A preocupação com o armazenamento é de grande importância, pois os dados devem ser rápida e corretamente armazenados no banco de dados, e necessariamente de maneira organizada e lógica. No que diz respeito à recuperação, nota-se que é importante também que os dados sejam dotados de apropriada disponibilidade e que seja possível retomá-los rapidamente, segundo os mais variados critérios de consulta necessários. Não podemos nos esquecer de que os dados são a matéria-prima da informação, a qual deve ser oportuna, portanto, se levarmos muito tempo para recuperar os dados, fatalmente estaremos transferindo algum prejuízo logo no início da cadeia de obtenção da informação oportuna. Estamos aptos, então, a resumir algumas atividades básicas em um banco de dados, que serão descritas a seguir. Essas 4 atividades básicas conseguem dar a visão de manutenção de um banco de dados, sob a ótica das tecnologias de armazenamento e recuperação envolvidas. A ideia de manter um grande e logicamente bem estruturado banco de dados para a organização é algo de extremo interesse e necessita de séria análise sobre diversas situações onde aplicá-la ou não, além do reconhecimento dos benefícios decorrentes. Um banco de dados estável é aquele que sempre está disponível para seu usuário, tendo em vista que os sistemas de informação precisam de um banco de dados para seu funcionamento. Já a performance está relacionada a proporcionar um desempenho aceitável na execução das operações de manipulação ou consulta de dados. A integridade é referente à manutenção dos dados de forma confiável, de modo a permitir que acidentes ou adulterações sejam controladas e possibilitem a reversão de eventuais problemas. Caso uma dessas condições não seja satisfeita, toda organização pode sofrer impactos negativos. Uma característica importante e que deve ser sempre considerada é relativo à plataforma de operação. Existem bancos de dados restritos para servidores que rodam na plataforma Windows, como o SQL Server. A maioria, entretanto, não oferece restrições relativas ao sistema operacional. Além do SQL Server, outros produtos muito utilizados são o Oracle, MySQL e PostgreSQL. Outra característica que todo banco de dados deve prover é estabilidade, performance e integridade. As informações citadas são a base do conhecimento necessário para a compreensão das necessidades de um banco de dados. Existem bancos de dados que possuem características específicas, próprias de sua concepção. Caso o banco de dados que dará suporte para o sistema de informação seja restrito a algum fornecedor, o ideal é, através das informações do próprio fornecedor, identificar as características que servem como requisito para o seu funcionamento. E assim finalizamos nossa aula. Até!